Graça, o ministério do Espírito. Os nossos versículos iniciais se encontram na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 8. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha que palavra maravilhosa, né? Igreja preciosa, povo santo, amados de Deus, selados com o Santo Espírito prometido pelo Senhor, abençoados com todas as bênçãos espirituais, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar do ministério do Espírito. O ministério do Espírito é o ministério da graça de Deus. Você vai verificar isso comigo, tá? Hoje aqui em nosso estudo, e você vai entender que o ministério do Espírito ele é sim superior. Aliás, a palavra fala isso claramente no capítulo 8 da carta aos Hebreus. Diz lá claramente que o ministério de Jesus é superior ao ministério da Antiga Aliança, o ministério de Moisés. O ministério que Paulo chama aqui de ministério da morte. Entende? Na carta aos Hebreus está escrito então que o ministério de Cristo, que é o ministério do Espírito, porque o Espírito, amados, o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. Entende? É Cristo mesmo, manifestado como Espírito em nossas vidas. Então, o ministério do Espírito é o ministério de Cristo, que se opõe ao ministério de Moisés. Ué, irmão Cristiano, como assim se opõe? Amado, se opõe da seguinte maneira. O ministério de Moisés, ele foi necessário? Foi. A lei de Moisés veio porque era necessário, ela veio para diagnosticar o pecado, ela veio para atribuir o pecado, então, e trazer, então, a possibilidade da morte, realmente, a morte eterna. Morte eterna. Por quê? Porque no juízo, a lei foi utilizada como fundamento jurídico, entre aspas, né? Para que o juízo fosse implementado sobre aqueles que não receberiam a vida eterna. Vocês estão entendendo? Então a lei teve a sua importância. Só que a lei ela veio para isso. Ela veio para matar, ela veio para condenar. Aqui no contexto da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, o Paulo não só chama a lei de ministério de morte, como também de ministério de condenação. E ele diz claramente o ministério gravado com letras em pedras. Raciocina comigo aí agora, você que está me assistindo aí. O que foi gravado com letras em pedras? Não foram os 10 mandamentos da lei? Então a lei, a partir dos 10 mandamentos, e depois todo o desdobramento da lei, né? Inclusive tudo que foi acrescentado, os mandamentos de homens, né? Que redundou, os mandamentos redundaram, aliás, né? Em 613 ordenanças. 613. Então tudo isso foi um ministério de morte. Repito, foi necessário? Foi necessário. Tinha que vir? Tinha que vir. Porque, veja bem, o Senhor disse ao homem que se o homem pecasse, certamente ele morreria. Não é verdade? Lá no início, lá no Gênesis. Então, essa palavra que Deus deu ao homem tinha que se cumprir. E a lei veio justamente para isso, para imputar o pecado de modo que a morte realmente viesse. E não só a morte física, biológica, é a morte eterna, a destruição da alma. Percebe? A lei veio para imputar, então, pecado de modo que o homem morresse. E aí se cumprisse o que Deus falou. Só que, evidentemente, os filhos de Deus foram retirados, porque Jesus morreu pelos pecados dos filhos de Deus. No livro de Mateus, logo no primeiro capítulo, diz que Jesus veio salvar o seu povo, os eleitos, as chamadas ovelhas, né? A ovelha é uma figura, na verdade, essa expressão ovelha é uma figura, né? Porque nós somos guiados por Deus. A palavra não diz que nós somos guiados pelo Espírito. Então esse é o sentido, ser guiado é o que acontecia com as ovelhas, né? Elas eram guiadas pelo pastor. Então figurativamente somos nós, somos guiados pelo Espírito. Tá? A gente vai ler bastante, aliás, isso hoje aqui em nosso estudo. Tá? Então veja, os eleitos, chamadas ovelhas, os filhos de Deus, os vasos de honra, a boa semente, que é o trigo, né?
esse grupo de pessoas que foi escolhido desde antes da fundação do mundo, esses foram salvos porque o Senhor morreu pelos pecados, né? E limpou os pecados dessas pessoas que haviam nascido debaixo do pecado e nos permitiu a nós que nascemos depois da obra consumada, depois da graça estabelecida, porque nós nascemos, né, muitos séculos depois da consumação de todas as coisas. Então, quando eu nasci, quando você nasceu, nós nascemos já sem essa questão do pecado em nossas vidas. Ou seja, quando eu digo sem um pecado, Cristiano França, você está dizendo que nós nunca fizemos nenhuma obra má? Não é isso que eu estou dizendo. Quando eu falo que nós nascemos sem o pecado, é sem a condenação. Você está entendendo? A palavra diz que o Senhor Jesus veio retirar o pecado do mundo. Quando nós falamos isto, ou seja, quando ressaltamos isto, né, porque na verdade quem fala isso é a palavra. Esse texto está no livro de João. Então não é o irmão Cristiano que está falando. Lá em João está escrito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, não é que deixou de existir em obras más. As obras más existem. O que deixou de existir foi a condenação para os filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Os eleitos, predestinados por Deus para serem seus filhos. Nós, no caso, fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Olha que privilégio, olha que glória, que coisa maravilhosa, né? E o Senhor, então, reservou esse destino para os seus filhos, a vida eterna. Só que para isso acontecer, era necessário que Jesus cumprisse toda a lei, derramasse o seu sangue, de modo que viesse a limpar os pecados, aniquilar e destruir toda a condenação e fazer com que seus filhos fossem justos, né? E o Senhor fez isso. Então, por isso que há essa oposição, porque parece estranho, né? Falar, poxa, irmão Cristiano, falar que Jesus se opõe a Moisés, veja, é nesse sentido, porque Moisés, no caso, quando eu falo Moisés, me refiro à lei, né, que veio por meio dele, e Moisés, portanto, era o ícone da lei ali. Então, quando Moisés veio e trouxe a lei, trouxe então o ministério de morte, um ministério de condenação, que, como nós lemos agora há pouco, foi gravado com letras em pedras. Então, Jesus veio para ser o que? O ministério da vida. Você está entendendo a oposição? Jesus veio para trazer vida, vida com abundância, vida eterna. Vocês estão entendendo? Então a oposição é nesse sentido. Então havia o ministério da lei, só que você leu comigo, ministério da morte. E no contexto diz ministério da condenação. E Paulo fala, esse ministério veio em glória. Sim, ele veio em glória, só que era uma glória transitória. Já estudamos isso aqui muitas vezes, né? Ou seja, era uma glória que tinha um prazo de validade. A lei não veio para ser eterna. A lei veio para servir de condutor do povo de Deus, condutora, né? Até Cristo. Gente, a palavra é muitíssimo clara quanto a isso. O prazo de validade da lei era Cristo. Cristo veio para ser, portanto, o fim da lei. E fim mesmo, tá? Existem algumas interpretações aí. Que fim é finalidade. Olha, a palavra fim no grego ela pode ser traduzida por finalidade, sim. Mas a principal acepção dela não é finalidade. A principal acepção da palavra no grego é término. Entende? Então, em Cristo a lei teve o seu fim. E aí, em Cristo e a partir dele, foi iniciado o ministério da graça. O ministério do Espírito. Então há, fundamentalmente, dois ministérios aqui. O ministério da morte, o ministério da condenação, que foi a lei, e o ministério da vida, o ministério da justiça. Aliás, o Paulo também chama, né, o ministério do Espírito de ministério da justiça. Porque o ministério da graça, do Espírito, fez com que o povo de Deus passasse a ser justo. Então aqueles irmãos que viveram, que nasceram e viveram antes da cruz, eles viveram a transição, então, de antes para depois da cruz, eles nasceram ainda debaixo do pecado. Logo, eles foram justificados. E nós que nascemos depois de toda a obra consumada, já nascemos justos. Interessante isso, né? Aliás, nós temos um estudo que fala isso. Veja bem, eu vou deixar na descrição do vídeo não só esse estudo, mas a playlist onde ele está incluído. É a playlist Já Nascemos, tá? Eu recomendo que vocês assistam a todos os estudos dessa playlist. Mas, se você quiser assistir somente esse da justiça, assista que ele está junto aí na playlist. Já Nascemos Justos. Então, veja, o ministério do Espírito é o ministério da justiça, é o ministério da vida.
ao contrário do ministério da lei, que foi o ministério da morte. Então, meus irmãos, a partir da cruz, o ministério que prevaleceu foi o ministério da graça, o ministério do Espírito, o ministério da vida e da justiça. E o nosso chamado, portanto, é viver nesse ministério e é ser guiado dentro da visão desse ministério. Porque, amados, vejam bem, as pessoas hoje no meio da religião, elas até pensam que estão no ministério da graça, do Espírito, etc., mas, na verdade, elas vivem com resquícios do Antigo Pacto no raciocínio delas. Elas vivem as influências do Antigo Pacto, do ministério da morte. Gente, vamos ler de novo para enfatizar? 2 de Coríntios 3, 7 e 8. Vamos ler de novo, olha só. Esse é o ministério da morte, gente. Da morte. Gravado com letras em pedras, ou seja, a lei, os 10 mandamentos e todo o desdobramento. Percebe? Isso é o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Ele veio em glória, e Paulo reconhece isso, né? E diz que essa glória era transitória, né? Porque ela tinha um prazo de validade, que foi Cristo. Aí Paulo pergunta, como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é o ministério da graça? Percebe? Que é o ministério da vida, como eu falei agora há pouco. As pessoas têm que entender isso. Só que veja bem, amados, infelizmente, mesmo que as pessoas não estejam realmente debaixo da lei, é aquilo que eu sempre explico aqui, né? Algumas pessoas falam assim, meu Cristiano, mas você mesmo diz que a lei acabou em Cristo, né? Acabei de falar isso agora há pouco, inclusive, né? E as pessoas falam, poxa, você diz que as pessoas estão debaixo da lei? Como assim se a lei acabou em Cristo? Veja bem, quando eu digo que as pessoas estão debaixo da lei, é do ponto de vista do entendimento. É no pensamento, são os raciocínios influenciados por conceitos do Antigo Pacto. Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo que as pessoas estão cronologicamente debaixo da lei. Não pode, porque a lei acabou na cruz. As exigências da lei, né, acabaram na cruz. A partir da cruz não havia mais a necessidade de se cumprir a lei, as suas ordenanças, entende? Tanto é que o ministério de Paulo, o ministério da graça, foi levantado justamente depois da cruz, para trazer esse entendimento. Você vê que a luta de Paulo basicamente era isso. Era fazer as pessoas entenderem que elas não precisavam cumprir obras da lei, nem mesmo os judeus precisavam. Se os gentios, né, os não-judeus, já não tinham lei antes da cruz, e muito menos depois, os judeus também não precisavam mais cumprir depois da cruz, claro, desde que eles tivessem o entendimento, né? Desde que eles tivessem a revelação realmente da graça. Então, as pessoas não estão cronologicamente debaixo da lei, ela acabou na cruz. Eu sempre reforço essa ideia, tá? Então ninguém está de fato debaixo da lei. As pessoas estão debaixo da lei, repito, do ponto de vista do entendimento. Percebeu agora o ponto? Por quê? Porque o entendimento do Antigo Pacto ainda influencia as pessoas por causa da religião. Vocês podem ver, os filhos de Deus não podem ser chamados de pecadores. Isso é antes da cruz. Antes da cruz as pessoas eram pecadoras. Depois da cruz, aqueles que nasceram antes da cruz se tornaram pecadores perdoados. Entende? E uma vez que foram perdoados, não precisavam mais ser chamados de pecadores. Mas até que não era errado essa denominação, não era errada nessa denominação, porque eles realmente nasceram antes da cruz como pecadores. Só que veja bem, não existe mais o conceito de ser pecador. Porque nós já nascemos depois da cruz, entende? Você entende que você nasceu depois da cruz? Obviamente, né? Você, eu, nós não temos 2000 anos de idade. Nós nascemos depois da obra consumada. Então eu já nasci com o pecado aniquilado. Eu vou repetir o que eu disse agora há pouco. Em João está escrito o quê? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que o Senhor, por sua morte, aniquilou o pecado. Então eu não posso dizer que um filho de Deus, um eleito dele, uma boa semente, seja um pecador. Ah, mas Cristiano, nós temos falhas na carne, nós cometemos pecados, no sentido original da palavra, né, que pecado significa errar o alvo, né? Então nós pecamos, a carne, eu sei de tudo isso, gente, a carne tem os desejos maus, e eventualmente mesmo um filho de Deus pode praticar o mal, mas ele não pode ser considerado pecador, porque a carne já morreu. As pessoas não entendem muito isso justamente porque elas não entendem esse conceito da morte do velho homem, né? O velho homem morreu na cruz. O Paulo fala, escrevendo aos Colossenses, que os filhos do Senhor já estão mortos.
Paulo fala, vocês já morreram e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ué, Cristiano, como assim Paulo disse que eles já haviam morrido? Ué, na cruz, junto com Jesus. A carne, o velho homem havia morrido. Vocês estão entendendo? Então eu não posso olhar para um filho de Deus e falar assim, ele é pecador. Eu não posso, porque o filho de Deus já é nova criatura. Aliás, nessa playlist que está na descrição do vídeo aí na gravação, vocês vão encontrar também Já Nascemos Novas Criaturas. Esse estudo é maravilhoso. Já nascemos novas criaturas, tá? E fora dessa playlist, nós temos um estudo específico sobre o pecado. Vou deixar também o link na descrição do vídeo, tá? Então veja, o ministério da lei foi o ministério da morte, ministério do pecado, da condenação, e o Senhor veio para manifestar o ministério do Espírito. É nesse ministério que nós temos que viver. Só que a maioria dos chamados, os que se dizem cristãos, seguidores de Jesus, eles ainda são influenciados por essa visão do Antigo Pacto. Como esse exemplo que eu acabei de dar. Eles se veem pecadores, eles se veem com má consciência de pecado, né? Eles acham que podem perder a salvação. Todo esse conceito são influências do Antigo Pacto. Vocês estão entendendo? São influências da lei. Esse cerimonialismo que eles vivem, né? Praticando cerimônias aqui e ali, frequentar templo de pedra. Gente, essa coisa de templo é uma coisa que vem lá do judaísmo, das sinagogas e do templo maior de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então essa visão templária, essa dependência, né? Essa coisa que as pessoas pensam que Deus se manifesta no templo da igreja deles, esse é um raciocínio que vem do Antigo Testamento. Entende? Então as pessoas não estão cronologicamente debaixo da lei, não estão debaixo da lei de fato, porque a lei acabou na cruz, porém a lei, o legalismo no caso, como queira chamar, tá? A lei, Antigo Pacto, Velho Pacto, enfim, isso influencia ainda os pensamentos das pessoas. Então, em função disso, as pessoas não estão vivendo o ministério do Espírito. Porque, gente, como eu falei agora há pouco, a lei teve a sua importância, teve. Ela veio para conduzir o povo enquanto Cristo não se manifestasse. E, aliás, quando se fala em povo de Deus, inclusive, antes da cruz era só segundo a carne, né? Porque antes da cruz eram só os judeus, segundo a carne, os descendentes de Abraão, segundo a carne. Percebe? Só que hoje, pela revelação da graça, nós entendemos que, na verdade, a visão é espiritual. Tá? O povo de Deus não são os judeus. Eles eram do ponto de vista da carne antes da cruz. Só que a visão de Deus sempre foi espiritual. E aí isso faz com que essa visão carnal caia por terra. Não tem essa história, portanto, de ser judeu, ser gentil. Isso não importa. Não importa etnia, não importa a cor da pele, não importa absolutamente nada. Os filhos de Deus estão em todas as etnias. Entende? Porque a nossa filiação é, acima de tudo, espiritual. Então não tem essa questão carnal. Muita gente tem esse raciocínio até hoje, né? Não, o povo de Deus eram os judeus e são eles até hoje. Não. O povo de Deus é a igreja, independentemente de ser judeu ou de ser não judeu. Não importa. Tá? Não importa. Só que antes da cruz havia toda essa restrição. Os gentios, os chamados gentios, né? Ou seja, os não-judeus, os não-israelitas, estavam totalmente alheios às coisas de Deus. E somente os judeus, então, tinham esse chamado e receberam a lei para que pudessem observá-la. E isso, então, a lei, então, né, serviu para conduzir o povo. Então, vocês podem notar, só os judeus eram conduzidos. Olha só como havia uma restrição, né? Só os judeus eram conduzidos, tá? E os gentios, os chamados gentios, então, estavam totalmente alheios, né? Então você vê a restrição, você vê a dificuldade que era, não havia contato com Deus. Enfim, mesmo os judeus, eles não tinham contato direto com Deus, né? Eles dependiam da lei, dependiam do sumo sacerdote, dependiam do templo, né? Então mesmo os judeus que tinham esse chamado, eles não tinham contato direto com Deus. Mas enfim, a lei veio e ela serviu de aio até Cristo. Então não faz sentido hoje uma pessoa viver, ainda que seja só com resquícios do Antigo Pacto em sua mente. Porque isso não é o ministério do Espírito. Entende? Você viver sendo conduzido ainda por raciocínios da lei, por obras da lei, etc., isso não é o ministério do Espírito. Vamos ler Gálatas 3, do 23 ao 25, nova versão internacional. Antes que viesse esta fé, a fé revelada na nova aliança, tá?
A fé da graça, a fé do ministério do Espírito. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados. Olha só o que ele fala. Até que a fé que haveria de vir fosse revelada. É a fé de Jesus, tá, gente? É a fé de Cristo que se manifestou na nova aliança. 24 e 25. Assim, a lei foi o nosso tutor. Em algumas versões aparece o nosso aio, né? Que é a mesma coisa. Até Cristo. Vocês estão lembrados que eu acabei de falar isso? Até Cristo. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo. Gente, acho que não tem texto mais claro que esse aí. Para que fôssemos justificados pela fé. Fé de Cristo, tá? Não é a fé nossa do homem, que o homem decidiu ter. É a fé de Cristo. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos... Olha só, abençoados. Já não estamos mais. Vou repetir. Já não estamos mais sob o controle do tutor. Perceberam? O sistema religioso hoje em dia, eles ainda têm a lei como tutora da vida deles. Ainda que não estejam debaixo da lei de fato, como eu falei agora há pouco, eles são conduzidos por raciocínios da lei, ou seja, do antigo pacto, né? Então, como eu falei, essa visão de ser pecador, frequentar templo de pedra e depender de templo, né? Depender de sacerdotes, como muitos dependem, né? Cerimonialismo, por aí vai. Tudo isso é influência do antigo pacto. Então, vocês viram aqui, o antigo pacto ele tinha um prazo de validade. No texto inicial do estudo de hoje, Paulo fala, era uma glória que era desvanecente. Então a lei veio com glória, mas era uma glória transitória. Ela ia acabar, era desvanecente. E ela acabou em Cristo, você acabou de ler comigo aqui. A lei foi o tutor só dos judeus, até Cristo. Então veja, gente, o ministério da morte, ele era totalmente restrito. Só quem era conduzido eram os judeus. Os gentios estavam alheios a tudo. Percebe? Mesmo os judeus não tinham contato direto com Deus, não tinham relação íntima com Deus. Era um ministério de morte, de condenação, de pecado. O ministério da graça, o ministério do Espírito, ele é totalmente inclusivo, porque ele inclui todos os filhos. Ele retira a questão da carne, porque a carne morreu na cruz. Olha só como os raciocínios vão se encaixando, né? Ora, se o velho homem morreu na cruz, obviamente esse conceito de ser judeu ou gentil morreu lá. Não tem esse negócio de ser judeu, não seja, isso não importa. A carne morreu lá. Então, nesse sentido, todos os filhos de Deus, independentemente de qualquer etnia, eles foram inclusos no plano de Deus. Na verdade, esse plano foi feito antes da fundação do mundo, né? Então, os filhos de Deus tiveram o seu chamado para o ministério da graça. Então, amados, o ministério da graça é um ministério inclusivo, um ministério que trouxe para o convívio com Deus todos os seus filhos, independentemente de etnias. Então, amados, veja, se nós estamos no ministério do Espírito desde a cruz, nós temos que viver nele e temos que ser guiados por ele. Essa semana, aliás, eu recebi uma pergunta de uma pessoa, né, uma abençoada irmã me escreveu, perguntando a respeito disso. Ela até comentou, irmão Cristiano, eu já vi muito irmão falar sobre ser guiado pelo Espírito, mas o que isso significa na prática? O que é ser guiado pelo Espírito? Vamos tratar disso hoje, inclusive, aqui em nosso estudo. Porque, veja bem, a visão é essa. Porque se o ministério é do Espírito, e a graça é o ministério do Espírito, por que eu vou ser conduzido pelo ministério da morte? Entende? Por que eu tenho que ter a minha vida influenciada pelo antigo pacto? Isso não faz sentido. Se, a partir da cruz, todos os filhos de Deus estão no ministério do Espírito, e ele, inclusive, é mais glorioso, ele é superior, né? Como nós citamos Hebreus capítulo 8, que diz que é um pacto, o pacto da graça, o pacto do Espírito, é um pacto de melhores e superiores promessas. Lá na carta aos Hebreus diz que Jesus recebeu um ministério tanto mais excelente que o ministério da lei. Então, um ministério mais excelente,
perfeito. O ministério do Espírito, irmão, é perfeito. A condução, portanto, do Espírito é perfeita. Então nós hoje que estamos na graça, que temos este raciocínio graças ao bom Deus, nós hoje não dependemos da lei, de templos, de sacrifícios, de ordenanças, disso e daquilo. Por quê? Porque nós vivemos de fato o ministério do Espírito. E queremos que todos os nossos irmãos também vivam, ou o máximo possível de pessoas. É necessário que os irmãos entendam isso, que eles estão sendo influenciados pelo ministério da morte e da condenação. O ministério que vem desde a cruz do Espírito é que tem que conduzir o povo de Deus. Os filhos do Senhor têm que entender isso necessariamente para que possam viver os benefícios da graça do Senhor. Gente, a graça está disponível para todos os filhos de Deus. Esse entendimento maravilhoso, o descanso que a graça pode proporcionar, está disponível. Só que só vive quem tem esse entendimento. Só vive quem tem a sua mente aberta pelo Espírito. Quem tem o véu retirado, o véu simboliza esse impedimento, né? O véu ele cobre a cabeça, cobre os olhos, né? Então, biblicamente, o véu é esse impedimento. Inclusive, o Paulo diz que a lei é esse véu, o ministério do Antigo Pacto é esse véu. Então, quando o Espírito Santo arranca o véu por meio da revelação da graça, aliás, a palavra revelação significa isso, né? Revelação significa retirar o véu. Então, quando o Espírito revela, ou seja, quando ele retira o véu de Moisés, a pessoa passa a viver no verdadeiro ministério, o ministério superior, de melhores promessas. Percebe? Um ministério onde os filhos de Deus são perfeitos. Eles não têm que pagar o preço para serem perfeitos diante de Deus. Como muitos vivem aí, sobem um monte, sacrificam, fazem jejum e andam de joelho no pó, e aquela coisa toda religiosa, para tentarem ser de alguma forma santificados, para que Deus os aceite de alguma forma. Você, filho de Deus, não precisa disso. Percebe? Porque em Cristo, você, eu, todos nós já fomos aceitos por Deus. Eu, você, todos nós, já nascemos aceitos por Deus. Porque Ele nos aceitou antes da fundação do mundo, porque foi Ele quem escolheu os filhos dele. Ele que elegeu os seus filhos, Ele predestinou os seus filhos. Entende? Então foi Ele que nos aceitou. Percebe? Antes da fundação do mundo Ele fez isso. E Ele concluiu esta obra por meio de Cristo na cruz. Onde o Senhor então reconciliou consigo todos os filhos do Senhor. Percebe? Então, gente, o ministério do Espírito, da graça, ele é superior. Portanto, nós temos que ser guiados por ele. Aliás, ser guiado pelo Espírito é uma das principais características dos filhos de Deus. Romanos 8, versículos 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só que coisa linda. É um chamado para os filhos de Deus serem guiados pelo Espírito. Amados, ser guiado pelo Espírito é, acima de tudo, não ser guiado pela lei. Como eu falei agora há pouco, Jesus e Moisés, neste sentido, eles estão em oposição. Porque a lei foi um ministério de morte e condenação. A graça, o ministério do Espírito, é um ministério de vida e de justiça. Vocês estão entendendo? Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Olha o chamado. 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Olha aí a referência à lei. Porque é a lei que escravizava, né? E vocês não receberam então esse espírito que escraviza. Para novamente temer. Olha só. Olha o que Paulo está dizendo. Antes, debaixo da lei, vocês temiam. Amados, assim como muitos hoje no sistema religioso vivem temendo. Tem medo de Jesus voltar, medo de perder a salvação, medo de Deus pesar a mão, medo. E Paulo fala, vocês não receberam um espírito de escravidão para fazer vocês temerem novamente. Não, vocês receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, que significa Pai. Veja bem, deixa eu explicar. A expressão Abba Pai, como está escrito aí, não existe, tá? Mas, Cristiano, como não existe, está escrito? Veja, muitas pessoas usam esse termo, né? Inclusive, algumas pessoas já me perguntaram, irmão Cristiano, eu vejo outras pessoas aí que falam da graça, etc., irmãos em graça, usando a expressão Abba Pai.
Gente, olha só. A expressão é Abba. Porque Abba já significa pai. Você está entendendo? Então, Abba, pai, essa expressão ficaria pai, pai. Está entendendo que não faz sentido? Clamamos pai, pai. Não é isso. Aquela vírgula é uma vírgula de explicação. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, nós clamamos Abba, vírgula, que significa pai. Tá? Então a expressão correta é Abba. As pessoas repetem isso, né? Abba, pai, mas não faz muito sentido do ponto de vista linguístico, tá? É Abba. Bom, fecha parênteses, tá? É sempre bom explicar isso aí, né? Ah, irmão Cristiano, por que você não usa Abba, pai? Se tiver que usar, é Abba. Nós clamamos Abba. Por quê? Porque eu estou chamando Deus de pai. Percebeu? Porque o Espírito é isso. O ministério do Espírito é isso. Faz com que todos os filhos de Deus tenham essa possibilidade de chamar Deus de pai. Porque, na verdade, os filhos de Deus são filhos dele desde antes da fundação do mundo. E a graça, então, manifestou essa posição. Entende? Porque antes da cruz, os filhos eram escravos. É aquilo que Paulo falou, né, escrevendo aos Gálatas. Enquanto o filho é conduzido pelo tutor, em nada ele difere de escravo. Não é o que Paulo falou? Enquanto o filho é conduzido pelo tutor, o tutor é a lei, né? Então ele está falando diante da cruz, em nada difere de escravo, ou seja, não há diferença. Então mesmo os filhos de Deus antes da cruz, por causa da lei, por causa do pecado, eles eram como escravos. Só que a partir de Cristo, no ministério do Espírito, os filhos passaram a ter a posição realmente de filhos. Esse é um dos grandes chamados, então, dos filhos. É serem guiados pelo Espírito. Ora, é lógico, se estamos no ministério do Espírito, por que não ser guiado por ele? Por que eu tenho que ser guiado por um raciocínio ainda do Antigo Testamento? Então nós não temos que ser guiados pela lei ou por qualquer religião, baseada ou não na lei, não importa, porque religião é coisa mundana. Nós temos que ser guiados pelo ministério celestial, não do mundo. E o ministério celestial é o ministério do Espírito. Ser guiado pelo Espírito, acima de tudo, é o oposto de ser guiado pela lei ou por qualquer religião. O Filho de Deus não tem que viver nisso. E a maioria está hoje vivendo nisso. Não só hoje, né? Há muitos séculos. Vivendo, sendo guiados por religiões, por raciocínios, por cerimonialismos, ou seja, por influências do Antigo Pacto. Os filhos de Deus não têm que viver nisso. Gálatas 5, do 14 ao 18. Também a Nova Versão Internacional. Olha só. Os Gálatas estavam com essa preocupação de guardarem a lei, porque eles estavam sendo influenciados por pessoas judaizantes. Tá? Era um grupo de pessoas que dizia acreditar em Jesus, mas eram adeptos da prática da lei ainda, mesmo para aqueles que não eram judeus. Eles diziam que quem acreditava em Jesus, independentemente de ser judeu ou não, tinha que vir praticar a lei. E esse grupo, esses pensadores, né, que eram na verdade hereges, eram pessoas, né, com um pensamento totalmente maligno, anti-evangelho, estavam influenciando não só os de Gálatas, tá? Mas todas as igrejas, né? E aquelas pessoas viviam influenciando as igrejas e muito da luta do apóstolo Paulo vinha dessa influência desse povo, né? Então os Gálatas, que segundo Paulo haviam sido criados pela graça, eles foram criados em graça, amados. Eles estavam andando para trás, por assim dizer. Estavam regredindo. Por quê? Porque muitos ali na igreja dos Gálatas estavam dando ouvidos àqueles judaizantes. Aí Paulo vem e fala, Gálatas, vocês estão preocupados com obras da lei? Vocês foram criados na graça e agora estão sendo conduzidos pela carne? Paulo fala isso no início da carta. Aí ele fala aqui, ó, Gálatas, toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ponto. Vocês não têm que viver em obras da lei. Vocês têm que amar uns aos outros. A lei é isso aí. Percebeu? 15. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Naturalmente havia conflitos ali, né? Uns davam ouvidos para os judaizantes, outros não. O Paulo praticamente chamou eles de animais aqui, né? Se vocês se mordem, se devoram, quer dizer, se vocês tratam uns aos outros como animais, olha só, cuidado para não se destruírem mutuamente.
Porque estava vendo esses conflitos ali, né? Conflitos ideológicos, né? 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Por que Paulo falou isso? Porque o ministério é do Espírito. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Eu vou repetir. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, se o sistema religioso hoje é influenciado por obras da lei e por raciocínios do antigo pacto, eles não são guiados pelo Espírito. Eles não vivem o ministério do Espírito. Parece que vivem, né? Porque se você for frequentar um templo de pedra aí, muito provavelmente você vai encontrar belos louvores, né? Canções e aquela comunhão, e dança e bate palma, e o pastor vai pregar, o pastor de repente ele é uma pessoa eloquente, né? Então ele fala palavras bonitas, palavras que conquistam seu coração, mas não tem direção do Espírito. Por quê? Porque não é ministério do Espírito. Parece que é, mas gente, não tem que parecer, tem que ser. Tem que ser. Então os filhos de Deus não precisam de religião. Fundamentalmente é o que Paulo falou aqui. Vocês estão dando ouvidos aí para os judaizantes? Vocês não sabem que a lei verdadeira é o amor? Vocês não precisam de obras da lei. Não precisam de religião. Vocês têm que se amarem uns aos outros aí. Mas ao contrário, vocês estão em conflitos. Vocês estão agindo como animais, brigando, se mordendo um ao outro. Que coisa, né? Amados, não precisamos de religião, porque temos o Espírito para nos guiar. Nós temos que viver pelo Espírito, na direção do Espírito. Veja só o que o Espírito manifesta quando você é guiado por ele. Gálatas ainda, capítulo 5, ainda agora versículos 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito. O que é o fruto? O fruto é o que vem de dentro, né? É o que vem de dentro e se manifesta, né? O fruto ele vem de dentro da árvore e se manifesta. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amados, para que lei se você vive pelo Espírito? Você entendeu o ponto de Paulo aqui? Se você vive pelo Espírito, você não precisa de uma lei para conduzir, porque a lei conduz, na verdade, a carne. A lei foi dada para conduzir a carne, para tentar bloquear os avanços da carne. O que não funcionou, não deu certo, né? Porque a carne nunca se converteu e nunca vai se converter. Vocês estão entendendo? Esse é o ponto. Então, vivendo pelo Espírito, obviamente, você não precisa de lei nenhuma. Tremendo, né? 24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Lembram-se do conceito que eu falei agora há pouco? O velho homem de todos os filhos de Deus morreu na cruz? É isso aí, ó. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O ponto de Paulo aqui é esse. Você não precisa de lei, porque você vive pelo Espírito. A carne já morreu, você não vai ser conduzido pela carne. Porque assim, amado, quem é filho de Deus não deseja ser conduzido pela carne. É aquilo que eu sempre digo. Principalmente quando ele tem a revelação do Evangelho. Percebe? E Paulo está falando, olha, você é filho, a carne já foi crucificada. Você não é guiado por ela. Você não precisa, então, de mandamentos, de lei. Você tem que amar um ao outro. A carne já foi crucificada. Então, vivam pelo Espírito. Mas aí vem o ponto, até da pergunta, não só dessa irmã que mandou mensagem esses dias para nós, mas vários irmãos já nos escreveram perguntando isso. Irmão Cristiano, na prática, o que significa ser guiado pelo Espírito? Vamos lá. Ser guiado pelo Espírito nada mais é que ser guiado pela palavra. Porque, veja, o ministério do Espírito é o ministério da palavra.
é o ministério do Evangelho. Vamos lá, vamos ligar os pontos. Jesus é o Verbo. Não é que a palavra diz? O Verbo se manifestou em carne. Então Jesus é a palavra. Percebeu? E Jesus é o Espírito. O ministério do Espírito é o ministério de Jesus. Vocês estão percebendo? Que é o ministério da palavra. E essa palavra é o Evangelho, porque Jesus é o Evangelho. Vê como é que os pontos se ligam? Então você ser guiado pelo Espírito é ser guiado pela palavra. O Espírito é a palavra e vice-versa. Efésios 6,17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? É a palavra de Deus. Pegou? A palavra é um instrumento do Espírito para as nossas vidas. Então nós somos conduzidos pelo que a palavra diz. Entendeu o ponto? Ser guiado pelo Espírito, então não é algo subjetivo, não. É ser guiado pela palavra. É a palavra te conduzir. O que a palavra diz sobre isso? Eu vou fazer de acordo com o que a palavra me revela. Eu vou dar um exemplo. A palavra diz que eu tenho que viver longe dos rudimentos. Eu já expliquei para vocês muitas vezes que rudimentos, princípios elementares, na Bíblia significam as obras da lei. Entende? A palavra diz que eu tenho que viver nisso e prosseguir para a perfeição. Eu tenho que deixar os rudimentos para seguir até a perfeição. Está em Hebreus no capítulo 6. Se a pessoa vive então nos rudimentos, nas obras da lei, em todo esse raciocínio religioso, templário e por aí vai, a pessoa não está na palavra. Entendeu? Se a palavra diz que você tem que fazer o bem e você faz o mal, você não está sendo guiado pela palavra. Se a palavra diz que você ama e você não ama, não está sendo guiado pela palavra. Se a palavra diz que você é um abençoado com todas as bênçãos e você vai numa igreja, numa denominação buscar bênção, você não anda pela palavra. Você está entendendo? Porque a palavra diz, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Aí a pessoa vai, não, eu vou lá frequentar, passar um óleo, ou pedir o pastor, né? O pastor, o líder, o bispo, sei lá quem, né? Vou pedir lá alguém para colocar a mão na minha cabeça, eu vou receber a bênção. Ué, como assim? A palavra não diz que você é um abençoado? Por que você vai para a campanha na igreja buscar bênção? Entende? Bênção você já tem. Mas, Cristiano, são bênçãos espirituais, eu quero uma bênção material. Ué, meus amados, vocês acham que as manifestações, mesmo nessa vida, vêm de quê? Vêm do Espírito. Uma bênção material, quando se manifesta, que você crê, você pede a Deus, você confessa, acredita, e no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus se manifesta, ora, ela é uma manifestação espiritual, ainda que esteja manifestada fisicamente. Porque ela vem da fé. Está entendendo? Então, veja, bom, primeiro que a gente não tem que ter esse pensamento de buscar a Deus pensando em bênção material. Eu quero frisar isso. É bom frisar que nós não temos esse tipo de raciocínio aqui. As pessoas vão muito atrás de Deus pensando em bênçãos materiais. Eu creio que algo material possa se manifestar pela fé, porque a palavra diz, né, que nós podemos, em vez de andarmos ansiosos, podemos e devemos, né, pedir a Deus. O Paulo fala isso. Olha, em vez de andarem ansiosos, apresentem a Deus os seus pedidos. É o que Paulo fala. Ou seja, então algo pode se manifestar segundo a fé, você pede a Deus, se manifesta, amém, glória a Deus. Ponto. Mas, independentemente de bênçãos materiais ou não, você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E você não precisa, portanto, fazer campanha, corrente, pagar preço, nada disso. Você já tem todas as bênçãos. E aquilo que você precisa da parte de Deus, que você pede a Deus, segundo a vontade dele, se manifesta no tempo dele. Então você não precisa de homens impondo as mãos, passando óleo. Você não precisa de bala ungida e vassoura abençoada e o sacrifício de Moisés e o envelope santo, sei lá, das quantas. Você não precisa disso, querido. Você precisa entender que você já é um abençoado. Entendeu o ponto? A palavra diz isso. Agora, se você busca bênçãos fora disso que a palavra disse, então você não está andando na palavra. Perceberam? Outro exemplo. A palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se você vai buscar a Deus num templo, portanto, você não está na palavra. Percebeu que é ser guiado pelo Espírito? É isso. Você tem a oportunidade de fazer algo bom? Deus te deu essa chance? Faça.
Porque é isso que a palavra diz. A palavra diz que o Senhor preparou as boas obras de antemão para que nós, os filhos dele, andássemos nessas obras. E isso é a palavra. Você não precisa de uma religião para fazer o bem. Você está entendendo? É isso. A espada do Espírito é a palavra. É um instrumento do Espírito em nossas vidas. Percebeu? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Observe, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Percebeu? O discernimento que nós precisamos não vem da religião, não vem do antigo pacto, não vem do cristianismo, não vem do judaísmo, não vem de qualquer ismo. A direção para a nossa vida vem da palavra. Ela é que traz discernimento. Você percebe a importância de você estar sempre em contato com a palavra? Nós estamos aqui nessa luta há mais de 20 anos. Eu, particularmente, há 24 anos nessa luta de falar da graça. Entende? Por que estamos nessa luta? Porque é importante que o povo de Deus esteja em contato com a palavra. Ela é apta para discernir. Não é a teologia humana. Percebe? Não é a campanha de Israel, não é o sacrifício não sei do que, não é o templo não sei das quantas. Não, é a palavra. Ser guiado pelo Espírito, portanto, é ser guiado pelo que a palavra diz para você fazer. É você viver o fruto do Espírito na sua vida. Percebe? É bem simples, na verdade, né? Irmão Cristiano, que palavra é essa? Ora, se o ministério do Espírito é o ministério da graça, logo a palavra é a palavra da graça. É uma questão de lógica até. O ministério do Espírito é o ministério da graça. Percebe? Logo, é a palavra da graça. Essa palavra, essa revelação, foi dada ao apóstolo Paulo e, pela misericórdia de Deus, chegou até os nossos dias, até as nossas vidas. Graças a Deus. Atos 20 e 24, nova versão internacional. Esse é um clássico, aliás, esse versículo, né? Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Isso é Paulo falando, tá? Se tão somente puder terminar a corrida e completar o quê? O ministério. Ministério do Espírito. O ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Pegou? Evangelho da graça de Deus. Não existe outro evangelho. É a palavra da graça. Pegou? Ser conduzido pelo Espírito é ser conduzido pela palavra da graça. É ser conduzido pelo Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí agora começando na graça, entenda. Você agora está no caminho do Espírito. Porque agora você não é mais dependente de templos, de campanhas, de sacrifícios, de ordenanças, mandamentos de homens, cerimonialismos. Não, tudo isso caiu por terra na tua vida. Hoje você é guiado pela palavra. Nós somos guiados pelo Espírito. Por quê? Porque estamos vivendo o ministério do Espírito. E eu quero encerrar com um salmo. Ô irmão Cristiano, mas o salmo é do Antigo Pacto. Mas esse salmo aqui, ele é um salmo profético. Certamente é um salmo que já falava da graça. Eu penso dessa maneira. Salmos 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Pois tu és o meu Deus. Amados, transportem esse raciocínio para o nosso contexto. Claro que aqui é o tempo dos salmos, eles estavam debaixo da lei, etc. Mas pense nesse salmo como algo profético. Observe só. Ensina-me a fazer a tua vontade. Como que você aprende hoje, amado, a vontade de Deus? Pela palavra do Evangelho da Graça. Então ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Olha só. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Olha que maravilha.
Irmão Cristiano, que conceito é esse de terreno plano? É um terreno sem acidentes, sem buracos, um terreno perfeito, sem montanhas para descer, sem vales para você escorregar. É plano, perfeito. Este é o caminho do Espírito. Viu o que o salmista disse? Percebeu que isso aqui é profético para a nova aliança? Porque a direção do Espírito é na nova aliança. Por isso que esse salmo é profético. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. É isto que acontece no ministério da graça. O ministério do Espírito nos conduz por um terreno perfeito. Nós podemos viver a direção plena do Espírito de Deus, independentemente de religiões, de templos, de sacrifícios, de paga-preço. Nada disso está mais em nossa vida. Nós que estamos no ministério da graça, estamos vivendo o ministério do Espírito e somos guiados por Ele. Somos guiados pela palavra do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, que é Deus sobre todos. Louvado seja o Criador de todas as coisas.